Então vamos iniciar o nosso grupo de perseverança em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós agora, sobre cada pessoa que está participando desta live. Queremos pedir que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos dê muita sabedoria nessa live, que possamos abrir a nossa mente agora para escutar a tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor Jesus, por este dia, por esta noite e por esse assunto que vamos tratar aqui agora. Honras e glórias a ti. E queremos entregar também a Maria Santíssima essa live. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, galera, boa noite, né? De novo, eu sou o Guilherme. Eu participo do grupo de oração Deus é 10, da Boa Vista. Sou servo do grupo de oração, para quem não me conhece. Acho que todo mundo que está aqui me conhece. E atualmente, né, nesta coordenação da nossa coordenadora Jéssica, eu estou à frente do Ministério de Formação do grupo de oração. Quer se apresentar, Julie? Tá, meu nome é Juliana, também participo do grupo de oração Deus é 10. Atualmente eu estou à frente do grupo do Ministério de Comunicação do grupo. Né? E sou casada com o Bruno, e é isso. E é catequista também? Sou catequista, ministra, Pascom, que É a serva Bombril. Bombril, serve para todas as coisas. Amém. E ministério Pessoal, serve em todos os setores. Verdade. Pessoal, estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí se estão escutando bem. Para a gente poder começar, então, a nossa formação de hoje. Só uma coisa, Gui, lembrando, se alguém tiver alguma dúvida durante a live, pode digitar ali. Eu pedi para o Bruno tá ali escrevendo, ele tá atento ali nos comentários. Ótimo, então se alguém tiver alguma dúvida enquanto como a Júlia falou, enquanto a formação acontece, faz a pergunta ali. Amém, tá todo mundo me escutando. E daí o Bruno vai anotar, como a Júlia falou, e depois no final a gente vai responder. Irmãos, vamos entender então o que é a festa de Corpus Christi, o que é a Eucaristia, o que é esse dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou hoje, um dia de adoração, de reparação, de aumento de fé, de prática de virtudes, né? Para a gente começar a entender o que é Corpus Christi, a gente tem que estudar primeiramente o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é o sacramento que é como se fosse o pai de todos os outros sacramentos. É o ápice da vida da igreja. A gente vai estudar ele agora, amém? Vamos começar então. Você que quiser anotar, trouxe seu caderninho. Eu na faculdade sempre anotava tudo. O professor espirrava, eu anotava, Julie. Era assim. Tá vendo? A colinha, a gente tem a colinha aqui também. Irmãos, quando eu conheci verdadeiramente a Jesus Cristo na igreja, eu tinha uma dúvida muito grande sobre a adoração eucarística. Eu nem entendia o que era adoração eucarística. E para a gente começar a entender o que é a Eucaristia, o que é o sacramento, que a Eucaristia não é uma simples hóstia, não é um simples pão, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Então, para que nós possamos entender como é que esse processo ocorre, eu queria pegar a palavra de Deus, começar com ela, lá em Mateus. Vocês não precisam pegar a sua palavra, quem está ouvindo a live, porque vai ser rapidinho aqui. Capítulo 26, versículo 26 do Evangelho de São Mateus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela já diz uma coisa óbvia. Quando Jesus diz isso é o meu corpo, significa que é verdadeiramente o corpo dele, não algo que representa o corpo dele. Porque se ele falasse que era algo que representasse ele, ele iria dizer isso é o que representa o meu corpo. Mas a palavra é clara. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. O que acontece? O Papa Paulo VI, na encíclica Mysterium Fidei, de 3 de setembro de 1965, ele falou, explicou, porque naquele tempo havia muito problema e muita dúvida com relação à Eucaristia. E ele explicou nessa encíclica sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. O que acontece? Após a consagração do sacerdote, aquele pedacinho de pão, aquela hóstia que a gente conhece, ela passa por um processo chamado transubstanciação. O que é a transubstanciação? Quiser anotar aí, transubstanciação. É a troca de uma substância por outra. Então, o que acontece? Aquilo que é uma coisa se torna em outra coisa. É verdadeiramente uma transformação. A aparência ainda é de pão. A aparência ainda é de um pedacinho de farinha. Porém, aquilo ali não é mais um pão, um simples pão. E sim se transforma verdadeiramente no corpo e sangue de Jesus. A gente está falando da hóstia, depois a gente vai falar um pouquinho do vinho, perdão. Então, esse processo chama-se transubstanciação. Amém? É verdadeiramente uma transformação, né? Então, a partir daquele momento, aquele pedaço de pão, aquele pedaço de hóstia, ele não é mais simplesmente um pedaço de pão ou algo que representa Jesus. Ele é verdadeiramente Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ressuscitado e glorificado. Então, a Eucaristia, a alma de toda a igreja, o ápice, é verdadeiramente o corpo de Cristo. E o vinho, que é transformado no sangue de Cristo, é verdadeiramente o sangue de Cristo, através da transubstanciação. Então, a troca de uma substância por outra. Deixa de ser vinho, a aparência continua a ser de vinho, a aparência continua a ser de um pedaço de pão, porém, a substância muda, se transforma. É isso que acontece na consagração ali do sacerdote. Eu vou ler aqui para vocês, o sacramento da Eucaristia tem um decreto, ele é desde os primórdios da igreja. Jesus instituiu na Santa Ceia, e desde aquele tempo os apóstolos, eles faziam as missas, então, a igreja antiga, e consagrava as espécies de pão para entregar para os fiéis. Então, desde o início da igreja a gente tem a Eucaristia. Porém, em 11 de outubro de 1551, no Concílio de Trento, foi realizado um decreto sobre a Eucaristia. E esse decreto diz assim: pela consagração do pão e do vinho, realiza-se uma mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Esta mudança foi denominada convencialmente com propriedade pela Santa Igreja Católica de transubstanciação. Mudança de substância. Transforma. Alguns irmãos de denominações protestantes, alguns acreditam que essa Eucaristia, ela seria só simbólica, só representaria Jesus. Mas eu acabei de ler a palavra de Deus, e quando Jesus diz isto é o meu corpo, é porque é verdadeiramente o corpo dele.
Então a Eucaristia é a presença real de Cristo no meio de nós. Olha a importância disso. É a presença real de Cristo no meio de nós. E o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dizer, no parágrafo 1323, né? Ele vai falar a partir do 1323 da Eucaristia, e ele vai dizer que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Inclusive, meus irmãos, o próprio catecismo, ele dá o significado da palavra Eucaristia, né? Eucaristia é uma ação de graças. Vem das palavras judaicas Eucaristém e Eulogiem, que lembram as bênçãos judaicas de Deus, que eram proclamadas principalmente durante as refeições. Então a Eucaristia é uma bênção de Deus. Nós verdadeiramente comemos o sangue e o corpo de Cristo. Ele entra em nós. Por isso que para receber o corpo e o sangue de Cristo, temos que estar sem pecado. Se nós comungamos em pecado mortal, nós bebemos da nossa própria condenação. Se você está em pecado e vai na missa e tem essa consciência de que você está em pecado mortal, melhor é que você nem comungue por obediência à Santa Igreja. Porque Jesus Cristo é muito santo. E se a gente vai receber o Santo dos Santos, a gente precisa estar num estado apropriado para receber Jesus. Porque aquela substância não é mais um simples pedaço de pão, mas sim verdadeiramente Cristo. Amém? Pessoal, se quiser fazer alguma perguntinha, pode ir fazendo ali que o Bruno está anotando, né, Julie? Com certeza. Julie, quer falar alguma coisa especificamente sobre a Eucaristia antes da gente entrar no Corpus Christi? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Pessoal aí tá escutando bem? Amém. Irmãos, da onde que vem Corpus Christi, né? Corpus Christi, corpo de Cristo, é uma festa solene da igreja. Hoje era a missa de preceito, né? As missas de preceito são aquelas que todos os cristãos católicos são obrigados a irem durante o ano, né? Essa obrigação, ela, claro, ela vem de um grande amor que a gente tem pela igreja, mas são aquelas missas que, se o católico não participar, ele incorre em pecado mortal. Dentre essas missas, todos os domingos, né, festas de guarda, e hoje era a missa de preceito no Brasil, Corpus Christi. Então, hoje, nosso papel era ir lá adorar o Senhor. Gente, da onde que surgiu o Corpus Christi? Não vai ser só eu que vou falar, tá, gente? A Juliana vai falar também, que a gente está se dividindo. Em 1191, entre 1191 e 1192, ó, bastante tempo atrás, nasceu uma menina na Bélgica, em Liège, na Bélgica, chamada Juliana. Ó, Julia, eu tô no... Juliana de Cornilon. Aqui a gente tá com a Juliana de Castilhos, mas agora a gente vai falar da Juliana de Cornilon. Quem é essa Santa Juliana de Cornilon? Ela era uma monja agostina, né? Ela era uma religiosa. E ela era muito devota da Eucaristia. Como eu falei, desde o início da igreja existia a Eucaristia. Tanto que no início a igreja perseguida celebrava a Eucaristia nas catacumbas, né? As catacumbas eram aqueles espaços terrenos embaixo da terra onde se celebrava as Eucaristias, onde tem muitos ícones de santo, né? Desde aquele tempo se venerava os mártires, né? Verdadeiramente a igreja católica. E essa santa, ela começou a ter visões místicas de Jesus. E uma das visões místicas de Jesus que ela teve foi a visão de uma lua. Essa lua era cortada de forma diametral, ou seja, tinha uma linha no meio dessa lua. E Jesus falou para ela que essa lua era a vida da igreja. Porém, existia essa linha na igreja porque faltava uma festa, um dia solene para as pessoas adorarem de forma específica a Santa Eucaristia. Ou seja, uma festa solene para que Jesus Eucarístico fosse adorado em todo o mundo
naquele dia. Era o que faltava na vida da igreja. Santa Juliana guardou essa visão dessa lua por uns 20 anos. Olha, gente, em oração. Por quê? Toda visão mística que um santo tem, toda visão mística que ele tem, ele coloca em oração para que Deus confirme no coração dele se essa visão realmente é de Deus ou uma visão do humano ou uma visão do maligno. E durante 20 anos ela rezou e ela se uniu com mais duas mulheres, a Eva e a Isabel. E elas formaram um grupo de mulheres que adorava a Eucaristia. Pode falar, Júlia. Ô Gui, uma coisa que é legal, que eu achei bem interessante vendo, é que a Juliana, ela teve essa visão dela, ela tinha só 16 anos. Ela era uma menininha Nova, né? ainda, né? Uma menininha. Então quando a gente fala assim, ó, às vezes a gente fala de vida de santidade e em ter uma vida voltada para Deus e falar assim, eu sou muito novo para isso, né? E não é bem assim. A visão, ela começou a ter essas visões muito cedo. Ela era novinha, o dia que ela teve essa visão, ela tinha só 16 anos. Imagina o grau de santidade, né? Para ter visão mística com 16 anos já. A maioria dos santos já tinham desde criança, né? Mas nesse nível, né? De visão mística, né? E às vezes ela é muito esquecida, né? Quase a gente não conhece Santa Juliana de Corniolho. E ela foi muito perseguida. E daí, Deus, nesses 20 anos, formou no coração dela a necessidade de instituição dessa festa, né? Aí, o que aconteceu, gente? Olha só como, quando é as coisas de Deus, a gente tem a nossa colinha aqui. As coisas acontecem mesmo ao tempo de Deus. O bispo de Liege, da época, o Dom Roberto de Torete, não sei se é assim que se fala, Torete, ele aceitou o pedido. Torete. Isso. Ele aceitou o pedido de Juliana, de Santa Juliana, e instituiu pela primeira vez em Liege, na Bélgica, a festa de Corpus Christi. Só na diocese de Liege, na época. Então a festa permaneceu ali, apenas ali. Pode falar, Júlia. Por enquanto. Uma coisa legal é que quando elas foram conversar, as três foram conversar com o Dom Roberto, na época bispo, elas também conversaram com um outro teólogo, que era o diácono Jacques Pantaleon. E esse diácono, anos mais tarde, veio a virar o Papa Urbano IV. Que mais pra frente tu deve falar dele. Então, o que aconteceu? Né? O Papa Urbano IV, que na época não era Papa, ele conheceu a Santa Juliana. Então, ele teve contato com ela. Mas não foi só essa questão da Santa Juliana que instituiu a festa. Houve um milagre também, eucarístico, milagre de Bolseno, que a Juliana vai falar agora, que também foi de grande importância para a instituição do Corpus Christi. Né, Julie? Pode falar. Isso. Antes de falar do milagre, tem uma curiosidade. O Dom Roberto, o bispo, ele não chegou a ver a festa acontecer, por causa que ele morreu antes. Ele instituiu a festa em 1246 e ela ocorreu pela primeira vez em 1247. Nossa. Ele não chegou a conhecer a festa. Ele viu no céu. Então, esse milagre... Ele viu no céu só a festa. Ele viu no céu só. Aqui ele não teve essa oportunidade. Então, esse milagre de Bolsena aconteceu da seguinte forma. O Papa, na época o Papa Urbano IV, que foi esse diácono, que lá atrás elas conversaram com ele, durante a vida inteira dele, ele guardou aquilo que ele tinha ouvido delas, no coração sobre essa festa. Mas ele só trazia no coração dele. Daí, a casa papal, na época, no caso, onde o Papa ficava, a corte do Papa, na época, era em Orvieto,
que é uma cidade um pouco ao norte de Roma. E numa cidade pertinho dali, chamada Bolsena, estava ocorrendo uma missa. O padre, na hora que ele foi fazer a consagração, ele levantou a hóstia, olhou para a hóstia e ele se perguntou se aquilo ali realmente seria verdade, se era realmente se ocorria realmente a transubstanciação. Que ele ficou em dúvida. Ele teve essa dúvida também, que às vezes, até pelo nosso humano, é difícil da gente colocar isso, né, na nossa mente. E ele duvidou naquele momento. E a hora que ele partiu a hóstia, jorrou sangue. Mas jorrou sangue não foi assim, 1, 2 gotinhas aí para ficar só sujinho. Não, jorrou sangue que molhou por completo aquela bula, o corporal que estava ali. Corporal é aquele paninho que o padre coloca em cima do altar para colocar as coisas ali no momento da consagração. Então, ele encharcou aquilo ali. Ficou marcas também na pedra do altar. O pessoal ficou polvoroso, né? Todo mundo começou a falar. Não tinha WhatsApp, mas a notícia passou por todo mundo e chegou no Papa. E o Papa disse assim: eu quero ver isso. Tragam para mim, então, esses itens que ocorreu um milagre. E o pessoal saiu de Orvieto e eles foram em peregrinação até eles saíram de Bolsena e foram em peregrinação até Orvieto para levar isso para o Papa. A hora que o Papa Urbano IV viu aquilo, ele disse assim: nossa, acho que isso é um sinal de Deus. Para voltar naquela festa e essa festa ser para todo mundo, não ser só lá naquele pedacinho de Liege, lá na Bélgica, onde eu conheci a Juliana. Então, ele pensou isso. Isso foi no mês de junho de 1964, mas mesmo ele tendo esse estalo e dito assim: nossa, Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Só uma correção, 1264. 1264. Isso, desculpa. Então, em 1264, em junho de 1264, mas mesmo assim, ele demorou 3 meses para fazer uma bula sobre isso. Para quem não sabe, bula papal, ele é um documento que o Papa escreve e depois ele é expedido e tem a assinatura do Papa para ter a autenticidade. E ele pode tanto estar relacionado à questão jurídica, administrativa ou também a assuntos de fé, questões gerais e algumas designações de bispos. Mas ele foi fazer isso só em setembro daquele ano. Então, no dia 8 de setembro, ele escreve a bula Transiturus. E ele fixa nesse momento a festa para quinta-feira, depois da 8ª de Pentecostes. A bula, para quem quer ter acesso de instituição da festa de Corpus Christi, ela tem no site do Vaticano, tá? É a Transiturus Deoc Mundo. Depois a gente pode até deixar anotadinho, né, Júlia? O pessoal tem interesse, ela é muito interessante. Mas assim, aí a festa foi instituída. Primeiro ela ficou mais naquela região e mais tarde ela passou para o mundo inteiro, né? Só que, irmãos, qual que é o fundamento dessa festa? A festa de Corpus Christi? É verdadeiramente a adoração. Amém? É a adoração. E para que serve o dia de Corpus Christi para nós católicos? É muito interessante a gente saber isso. Ele serve para, primeiro, aumentar a fé católica na Eucaristia, porque, infelizmente, a fé na Eucaristia, por culpa de nós católicos, está se perdendo cada dia mais, porque as pessoas, infelizmente, nós comungamos de qualquer jeito,
como se fosse um pedaço de bolacha que é colocado na nossa mão e não a presença real de Cristo. Então, assim, já para explicar para vocês, Guilherme, eu posso comungar na mão? Em tese, você pode comungar na mão. Só que existe situações para comunhão na mão, porque agora é tempo de pandemia. Como é que se deve comungar na mão? Primeiro, para receber Jesus, você vai fazer um trono para ele. Amém? Coloque a mão direita. Dá para ver bem aí, Julie? Dá, né? Dá. Coloque a mão esquerda por cima em forma de cruz. Amém? Porque pela tradição, né? Eu acho que a Júlia já deve ter estudado isso como catequista. A mão esquerda ela seria menos impura que a direita, né? Por tradição. Então, por ela ser menos impura, ela seria mais viável para receber Jesus. Mas é só uma tradição. A mão ela deve estar limpa, amém? Não deve ter sujeira na mão. Vamos lavar as mãozinhas aí. O ministro vai colocar, você vai chegar na frente do ministro, ele vai colocar Jesus. É Jesus, ele está colocando Jesus, não é um pedaço de pão. Na sua mão, amém? Você vai pegar com a mão direita, na frente do ministro, comungar e cuidar, porque muitas vezes ficam partículas da Eucaristia na tua mão. Então, você tem que tomar cuidado, porque nenhuma partícula pode se perder. Então, na frente do ministro, você vai, quando ele dizer o corpo de Cristo, você vai dizer um amém, só que não é um amém da boca para fora. É um amém de confirmação. Eu creio que é o corpo de Cristo. Amém. E você vai comungá-lo, Jesus, e você vai cuidar, senão tua mão não tem partícula. Se tiver, comunga a partícula também. Amém? Eu já presenciei, infelizmente, muitas vezes as pessoas comungando de qualquer jeito, e isso dói o coração da gente, porque Jesus não é um pedaço de pão, né? Além de aumentar a fé dos católicos, o dia de Corpus Christi também, ele serve para a prática das virtudes, né? Virtude da temperança, da fortaleza, da piedade, né? São virtudes, a gente já teve uma formação sobre virtudes, né? E acho que foi só com os servos, não me recordo. Então, o dia de hoje também é para a prática dessas virtudes. E também, né? Principalmente para reparar as ofensas cometidas contra o Santíssimo Sacramento. Então, para reparar todas as ofensas e sacrilégios, né? A título de conhecimento, irmãos. Até os satanistas creem que Jesus está na Eucaristia. Porque muitas vezes acontece a gente sabe, enfim, de pegarem hóstias para fazer coisas ruins, né? Pegar o corpo de Cristo. Então, se eles pegam aquilo ali para fazer coisas ruins, eles verdadeiramente creem que aquilo ali é Jesus. Porque se eles não crescem, eles não fariam isso. Né? A gente sabe que Jesus está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, é onipresente, onisciente, onipotente. Porém, aquela ali é a presença real de Jesus Cristo. Física, real. Então, todos esses sacrilégios que são cometidos contra a Eucaristia, eles devem ser reparados no dia de hoje. Em todos os dias. Mas hoje é um dia específico para que ocorra essa reparação. De que forma que eu posso reparar? Adorando Jesus. Rezando por aqueles que não adoram, não amam e não o conhecem. Eu tenho um amigo do nosso grupo de oração, o Homero. O Homero, eu vou usar o testemunho do Homero aqui. O Homero se converteu porque sentiu que aquilo que estava no sacrário, ele era de uma denominação protestante, era verdadeiramente Jesus. Então, a Eucaristia, na vida do Homero, foi o passo para que ele voltasse ao seio da Igreja Católica, para ele vir para o seio da Igreja Católica. Então, a Eucaristia, ela deve aumentar a nossa fé. E nós temos que crer. Para isso serve o dia de hoje. É um dia de guarda para a oração, para a adoração, para a nossa santificação. Falar alguma coisa, Julie, sobre isso?
Eu só tenho Outra aqui coisa. três curiosidades sobre ali a parte de Corpus Christi. O Papa Urbano IV também não viu a festa ocorrendo aqui na Terra. Ele faleceu ele faleceu antes. Daí, só que ele foi algo assim, ó, ele fez a bula e logo um mês depois ele faleceu. Daí o pessoal não deu muita bola para a festa de Corpus Christi na época. Então, ele foi voltar a ser falado novamente por Papa Clemente V em 1311 e se tornou uma festa estendida para toda a igreja em 1317 por uma recompilação de leis do Papa João XXII. Isso. Eu achei bem legal. E mais duas curiosidades. Uma que o Papa Urbano IV, ele resolveu escrever um ofício com o texto da liturgia, no caso, para fazer para a festa. E ele pediu para 2 santos fazerem isso. São Boaventura e São Tomás de Aquino. Naquele momento, quando chegaram os dois, ele pediu para os dois foram para casa, escreveram, chegaram lá com seus papelzinhos para entregar para o Papa. São Tomás de Aquino, o Papa pediu para ler primeiro dele. Ele pegou o ofício do São Tomás de Aquino, leu em voz alta. São Boaventura achou tão boa a de São Tomás de Aquino que ele pegou o que ele tinha escrito e rasgou e não deixou o Papa nem ler. Olha que interessante. Eu achei muito legal. E a procissão que hoje a gente vive, ela não está na bula original. Na bula original era para ser uma missa em honra ao corpo de Cristo. Essa procissão, ela foi adotada a partir das indulgências dadas pelos papas Martinho V e Eugênio IV. Ela não veio no original da bula, as procissões. Ô, Julie, e a questão dos tapetes, que é uma dúvida que o pessoal tem. Os tapetes, assim, ó, eles podem ser feitos tanto na rua, no caminho da procissão da igreja, ou só ali na igreja. E, no caso, aquelas lindas confecções e representações que a gente vê e que a gente gosta muito de ver. Só que, pasmem, não é todo mundo que tem essa tradição. Isso ocorre somente no Brasil e nos Açores. Na realidade, essa tradição veio com os imigrantes. Ela iniciou em Portugal. Daí, em Portugal não se usa mais. Essa tradição foi para os Açores. E quando os açorianos vieram para o Brasil, na época da colonização, eles trouxeram essa tradição com eles. E o significado da tradição do tapete é a preparação da via para embelezar o local por onde Jesus vai passar. Eu lembro que quando eu era pequeno, menor, né? Nós, lá em Urubici, né? Eu morava em Urubici na Serra, era frio em junho. Geralmente a festa né, nessa época. E eu lembro que a cidade inteira, quase assim, no centro ali, se movimentava para fazer os tapetes. Era algo assim impressionante, assim, ocupava quase todo o centro ali, ia para a igreja onde Jesus ia passar. Só que naquele tempo a gente não tinha ideia do que era a festa de Corpus Christi, né? Infelizmente, se a gente souber desde pequeno o valor que tem a Eucaristia, a nossa vida ela vai ser completamente diferente. A gente faz as coisas por causa que é uma tradição, né? E não dá tanta bola. Hoje eu tô com tanta saudade de acordar de madrugada e fazer tapete, que era um momento tão legal que a gente vivia em comunidade, né? A gente se reunia, todo mundo se ajudando, trocando cor, aquela bagunça, e vai um pacote de serragem para lá, vem outro para cá. Mas é algo que assim atualmente ele é mais forte no Brasil e nos Açores mesmo. No resto do mundo não é uma tradição. Uma tradição. É isso aí, é muito interessante. Mas eu acho que é legal, as igrejas agora com essa pandemia elas estão fazendo mais na entrada das igrejas, né?
Opa, Oi? voltei. Eu tinha caído. Então, gente, eu espero que a gente tenha respondido algumas dúvidas que vocês têm assim no coração com Tem relação à produção? festa do Corpus Christi, com relação à Eucaristia, né? Essa pequena formação, né? Porque se a gente for falar profundamente sobre a Eucaristia, é necessário muito e muito estudo e muito e muita catequese, né? Mas que nós possamos rezar então agora, fazer uma oração. Eu senti em fazer uma oração porque eu senti que eu não sei se foi alguém que entrou na live, tá? Ou alguém que ainda tá aqui, que ainda tem um pouco de dúvida com relação à Eucaristia. Então eu queria pedir que pelo poder do Espírito, que o Espírito Santo agora, onde você está, que ele entrasse no teu coração profundamente e retire toda dúvida que há no teu coração com relação à Eucaristia. Eu peço que o Espírito Santo verdadeiramente te batize esta noite, em nome de Jesus, para que você possa crer que Jesus é presença real na Eucaristia, porque muitos milagres, muitas coisas acontecerão na tua vida a partir de hoje. Amém? Amém. Tem alguma dúvida? O pessoal mandou alguma dúvida? Acho que o pessoal não mandou hoje muitas dúvidas. A única pergunta que eu tinha visto foi referente ao significado dos tapetes. O Bruno também disse que era só isso. É, só explicou. Então tá bom. Gente, ninguém mais tem nenhuma pergunta. Se tá tudo certo, só faz um joinha aí pra gente poder encerrar, então. Quer falar mais alguma coisa, Julie? Não, tranquilo. Acho que foi tranquilo, né? Amém, Foi povo bem de Deus. tranquilo. Então, a gente tava um pouco nervoso. Foi o primeiro grupo de perseverança, mas Deus agiu poderosamente. Amém. Gente, grupo de oração Deus é 10. Todo sábado, 18 horas. Bairro Boa Vista, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Criciúma. Vamos lá, vamos participar, vamos convidar as pessoas a participarem. É um tempo que é necessário nós sentirmos, estarmos mais próximos ainda de Deus, com tudo o que está acontecendo. De ontem para cá, 6 pessoas aqui em Criciúma morreram vítima do coronavírus, fora de outras coisas. Irmãos, é tempo de oração, de estarmos juntos, de estudarmos o catecismo da Igreja Católica, né? Possamos estar indicando o catecismo. O site do Padre Paulo Ricardo é muito bom também, para que a gente possa estudar. E é isso aí, tamo junto. Quem quiser também, essa live vai ficar salva no Instagram e depois a gente vai postar ela também no nosso YouTube. Só procurar lá no YouTube God de Deus é 10. Tem vários grupos de perseverança lá, com vários temas, várias temáticas, para quem quiser rever, passar para outra pessoa, indicar. E eu queria também deixar o convite para que daqui 2 semanas, então não na próxima quinta, na outra, nós teremos o nosso outro grupo de perseverança e o tema será missão. E nós vamos ter a participação, ela confirmou, da coordenadora da Comissão de Missão do Estado de Santa Catarina, a Luana, né? E vai ser uma graça também estar com ela para a gente falar sobre missão, né? Todas as dúvidas de missão, como é que é a missão dentro da renovação, né? A importância da missão na vida da igreja, né? Falar sobre a padroeira dos missionários, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, é isso aí. Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira de trabalho. Ótimo fim de semana. Que Deus esteja conosco. Amém? Vamos pedir a bênção, Júlio? Tu pode pedir a bênção do Senhor? Ui! Tá, vamos lá? Me deu um susto. Não estava preparada psicologicamente. Só pedir para que Deus abençoe, não precisa fazer muito. Então, nós pedimos para que o Senhor possa cuidar de nós, de todos os nossos momentos, e que por intercessão da Nossa Senhora, a gente possa receber as bênçãos do Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém. E Maria também. Gente, tchau. Tchau, galera.
Tchau, Julie. Tchau! Olá! Tudo bem? Faz um favor pra gente. Inscreva-se no nosso canal. Clique no botão vermelho, se inscreva no nosso canal, e clique no sininho, para receber nossas atualizações. Deixe um recado, e curta nosso vídeo. Compartilhe com os amigos, para chegarmos a mais pessoas. Obrigado, povo de Deus, por nos ajudar a evangelizar.